passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Pai Santo, nós adoramos, bendizemos o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor, neste momento, venha ser exaltado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu o mundo, a carne e o diabo. E nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão neste momento nos assistindo e aqueles que irão assistir. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Bom dia a todos, meus irmãos. Deus continue abençoando a sua vida. Estamos hoje, mais um domingo, dia do Senhor, numa escola bíblica. E iremos, neste momento, ler as Sagradas Escrituras. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Um texto bastante conhecido de todos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Temos aqui a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Estaremos iniciando hoje uma série de estudo sobre um panorama sobre a teologia reformada, uma visão panorâmica da teologia reformada. Esse tema é bastante oportuno em todos os tempos. A teologia reformada é uma teologia bíblica, é uma teologia de fato onde nos voltamos para as Sagradas Escrituras. E a primeira série de estudos que iniciaremos agora é sobre um grande pilar da reforma protestante, que é sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. E eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. E leia comigo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, vamos cantar, e eu peço que você cante comigo aí no seu lar, na sua casa. Tem uma música que diz assim: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Vamos cantar com alegria este cântico, sabendo que tudo é para a glória do Senhor e que Ele nos criou para o louvor da sua glória. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são
Amém. Glória a Deus. Pai amado, muito obrigado. Receba estes louvores, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E acabamos de cantar que só o teu nome é santo, que grandes são as tuas obras, que o Senhor está no controle de todo o universo criado, todas as criaturas, todos os seres humanos criados por ti. Muito obrigado e por isso podemos confiar em ti. Fala ao nosso coração nesta manhã e que nós possamos de fato ter as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, como regra de fé e prática para as nossas vidas. Dele, por ele, de Jesus. para ele são Meus irmãos, todas as coisas. deixe sua Bíblia aberta neste texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 16. Mas também eu gostaria, até o verso 17, na verdade, perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17, onde aqui podemos observar a inspiração, o valor e a utilidade das Sagradas Escrituras. E, como havia dito, iremos trazer uma série de estudos sobre uma visão panorâmica apenas da teologia reformada. E observaremos a situação teológica enfrentada pelos reformadores no século XVI, onde a teologia medieval, em oposição à teologia reformada, teve. E sempre que for relevante, meus queridos irmãos e queridas irmãs, sempre que for relevante, nós citaremos aqui decisões do Concílio de Trento para mostrar com evidência documental, inclusive, qual era a posição da teologia romana quando a teologia reformada começou a se desenvolver. Também nós iremos recorrer a um dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, da Igreja Reformada, que é a Confissão de Fé de Westminster, por ser uma obra-prima da teologia reformada. E nós iremos observar que houve mudanças na teologia romana, especialmente depois do Concílio Vaticano II, quando a Igreja Católica ela passou a adotar uma postura menos tradicional e mais ecumênica. E nós estamos falando sobre a unidade da Igreja, pontos fundamentais da unidade da Igreja, na quinta-feira, onde vimos que não há possibilidade alguma de ser ecumênico com aqueles que não professam a mesma fé, que não têm a palavra de Deus como regra de fé e prática, com aqueles que de fato não têm um só Senhor, e vimos isto, que um dos primeiros pontos para se ter a unidade na igreja é ter um só Senhor. E muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Todos os caminhos podem levar na bodega de fulano ou cicrano, mas não levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente pode observar isso por meio das Sagradas Escrituras, por isso somente a Escritura. Então, iremos aqui tratar questões atuais, abordagens atuais, mostrando assim os desvios teológicos existentes hoje, especialmente, meus queridos irmãos, infelizmente, entre os evangélicos, os quais seriam evitados estes desvios se nos apegássemos com mais vigor à herança reformada, à herança da reforma. Por isso, o primeiro tema que
abordaremos é a Escritura. E os reformadores, eles foram unânimes na apresentação do fundamento sobre o qual a sua teologia seria elaborada. Sola Escritura, somente a Escritura. E em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o seguinte ponto: o Papa não tem a palavra final. Veja que, de acordo com a teologia católica ortodoxa, o Papa é o grande líder da igreja e atua como vigário, ou seja, como substituto. Essa palavra vigário significa isso, substituto de Cristo na terra. Para atuar, meu irmão e minha irmã, como substituto de Cristo, o líder máximo da igreja precisa possuir infalibilidade, pois se Cristo não erra, o seu substituto também não pode errar. Então veja você que a teologia romana definiu essa infalibilidade do Papa em linhas gerais, afirmando que quando o Papa fala ex cátedra, isto é, quando trata de assuntos doutrinários, em virtude do auxílio que recebe de Deus, ele é infalível. E essa declaração, porém, não é suficiente para esclarecer a natureza e o caráter dessa infalibilidade. Veja que os escritores bíblicos foram preservados do erro na composição de seus escritos, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a infalibilidade papal não é assim. De acordo, queridos, com a teologia católica, o Papa é infalível não por inspiração, isto é, não pela mesma obra do Espírito Santo por meio da qual os escritores bíblicos foram preservados do erro. Sua infalibilidade não consiste no recebimento de novas revelações da parte de Deus e na elaboração do ensino divino, mas apenas no fato de que ele pode explicar fielmente a tradição da igreja e a doutrina dos apóstolos. E ainda, meus irmãos, de acordo com a teologia católica ortodoxa, a infalibilidade do Papa também não significa que as palavras ditas pelo Papa em assuntos religiosos sejam a palavra de Deus. Significa apenas que elas são infalíveis, isto é, isentas de erro. Então, se o Papa apoiar o marxismo, o comunismo, então a igreja tem que apoiar, tem que seguir, porque é palavra infalível. Não se pode questionar o Papa, aquele que é o vigário, aquele que é o substituto de Cristo aqui na terra. Então veja que o Concílio Vaticano I diz que o Papa é infalível quando fala ex cátedra. Isso na prática, meu querido, é inútil como padrão, pois pela própria natureza da questão, só quem pode dizer se o Papa falou ex cátedra é o próprio Papa. Veja que coisa, o poder centrado em um só homem. Assim, um Papa é sempre livre para rejeitar seus próprios pronunciamentos ou os pronunciamentos de outros papas, dizendo que não foram feitos ex cátedra. Veja, ou assim, declará-los válidos, dizendo que foram. Depois, queridos, ele pode até mesmo dizer que ele mesmo ou em seus predecessores, pensando que falava ex cátedra, realmente não falou. Na dogmática reformada, o teólogo reformado Hermann Bavinck
afirma o seguinte, é um livro bem grosso, muito bom, Dogmática Reformada, desse grande teólogo. Ele afirma o seguinte: os teólogos católicos romanos se encarregaram de desenvolver em detalhes as áreas cobertas por essa infalibilidade. Segundo eles, o Papa é infalível quando trata das verdades da revelação na Escritura, das verdades das instituições divinas, dos sacramentos, da Igreja, de sua organização e governo e das verdades de revelação natural. Continua o grande teólogo Bavinck dizendo: no entanto, até mesmo com isso estamos longe de esgotar o alcance da infalibilidade papal. Para que o Papa seja infalível em todas essas áreas, dizem os teólogos, ele também tem de ser infalível na criação das fontes das verdades, da fé e na interpretação delas. Isso significa dizer que ele é infalível no estabelecimento da autoridade da Escritura, da tradição, dos concílios, dos papas, dos pais, dos teólogos, no uso e na aplicação de verdades naturais, imagens, conceitos e expressões, na avaliação e rejeição de erros e heresias, até mesmo no estabelecimento de fatos dogmáticos, na proibição de livros em questões de disciplina, no endosso de ordens, na canonização de santos e assim por diante. Fé e moral abrangem quase tudo, e tudo que o Papa diz sobre isso seria então infalível. O termo ex-cátedra, de fato, não traça nenhum limite em nenhum lugar. Encerra o grande teólogo Hermann Bavinck em sua colocação sobre o Papa, sobre a infalibilidade papal, em sua obra Dogmática Reformada. Mas, queridos, afinal, se o verdadeiro fundamento inabalável da fé cristã não é o Papa, qual é esse fundamento? Qual é o fundamento inabalável da nossa fé cristã? Os reformadores foram unânimes em repudiar completamente essa doutrina por não encontrarem na Escritura nenhuma só palavra que a sustente. Em oposição a ela, afirmam os reformadores de forma vigorosa: sola Scriptura. Somente a Escritura é o fundamento da fé cristã. Por isso, leia a Bíblia, mesmo sem vontade, como nós cantamos, quase parando e sem força e vigor, a gente lê a palavra. Em segundo lugar, eu gostaria de tratar sobre a tradição, não tem a palavra final. Outra fonte de autoridade espiritual muito forte na teologia católica medieval e ainda hoje é a tradição. E deve ser dito, queridos, que a tradição nunca foi rejeitada pelo simples fato de ser tradição. Na própria Escritura encontramos ênfase e crítica à tradição. Veja, por exemplo, aí em Mateus, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, os versos 2, 3 e 6. O verso 2 vai dizer que vai ter uma pergunta ali quando eles chegam ali, os discípulos chegaram ali de Jerusalém e alguns fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas. São perguntas feitas pelos fariseus, perguntando a Jesus, pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer.
Aí Jesus responde: e por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Então Jesus responde com uma outra pergunta. Aí o verso 6 diz que por meio da sua regra feita pelos homens, aqueles homens, os fariseus, eles anulam Deus. Então temos aqui na própria Escritura ênfase e crítica à tradição. Temos também Marcos capítulo 7, versos 3, 5, 8, 9 e 13, 2 Tessalonicenses 2,15. Vamos ver aqui o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15 apenas. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Paulo diz assim: para aqueles irmãos, que eles permaneçam ali firmes e mantenham-se fortemente seguros na verdade que foram ensinados, e que eles mandaram ali, os apóstolos, e aqui Paulo, cartas ensinando estas verdades durante o tempo que eles estiveram ali. Então, essa também é uma preciosa lição para nós. Nós devemos permanecer firmes na verdade na qual nós fomos ensinados. E a verdade é Cristo, através da sua palavra. Querido, ser cristocêntrico é tão somente ser bibliocêntrico. Você tem que estar pautado de forma na centralidade das Sagradas Escrituras, porque elas testificam que o Senhor é Deus, que de fato Jesus Cristo é Deus. Então, a questão básica é: a que tradição estamos nos referindo? E a tradição ela é rejeitada todas as vezes que entra em choque com a palavra de Deus. A reforma, queridos, revoltou-se quanto à suposta autoridade da tradição independente da Escritura e pretensamente nivelada com ela. Não devemos nivelar nenhum livro, nenhuma tradição às Sagradas Escrituras, nem tampouco colocá-los acima das Sagradas Escrituras. Veja que os reformadores, eles sustentavam que a Escritura é a única autoridade infalível dentro da igreja. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que ver e ler e aprender o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. E não são os meus achismos, mas sim o que a palavra de Deus nos ensina. Então, deste modo, a autoridade dos credos, sejam eles o credo apostólico, o de Niceia, o de Calcedônia, era indiscutivelmente considerada pelos reformadores somente as Escrituras. Elas são incondicionalmente autoritativas. Veja você que a autoridade dos credos era considerada indiscutivelmente pelos reformadores, mas somente as Sagradas Escrituras, elas são autoritativas. Então veja que os credos são importantes para pautarem aquilo que a gente crê de forma sistemática, mas eles não têm mais autoridade do que as Sagradas Escrituras. Então, nós vimos em primeiro lugar, dentro deste tema, sola Escritura, somente a Escritura, o Papa não tem a palavra final. Segundo lugar, você viu também comigo que a tradição também não tem a palavra final. Mas em terceiro lugar, eu gostaria também aqui de chamar a sua atenção para dizer que a igreja
também não tem a palavra final. Outra expressão aqui moderna, né, desse ensino católico medieval é a crença de que a denominação religiosa a que pertencemos está sempre certa. Isso é um erro. Nenhuma denominação religiosa está isenta de erros neste mundo. Os concílios são compostos por pessoas e por melhores que sejam, queridos, as intenções dessas pessoas e por mais sólido que seja seu conhecimento teológico, elas continuam sendo sujeitas ao erro. E nossos concílios e denominações, eles são falíveis. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é a igreja que só nela encontra-se a salvação. No dia em que nós declararmos isso, pode sair dela, porque é uma seita. Então, nós consideramos os outros irmãos queridos em Cristo de outras denominações. Nós não somos a igreja perfeita, nós não somos a igreja que é a melhor de todas. Nós prezamos pela palavra de Deus, nós somos falhos, nós somos falíveis, nós erramos, nós pecamos, não somos melhores do que os outros irmãos. E é claro que quanto maior for o apego, queridos, dos nossos líderes às doutrinas cristãs, quanto maior for o vigor de sua piedade cristã, e quanto maior for sua capacidade de aplicar o ensinamento bíblico às circunstâncias da vida, mais nítida é a possibilidade de que estes líderes, eles tomem decisões sábias e que esses líderes governem bem a igreja de Cristo. Mas para isso eles precisam, de fato, estarem intimamente ligados com a Sagrada Escritura. Porém, é importante termos sempre em mente que não há denominações cristãs perfeitas. Não há. É muito triste você ouvir de um líder até reformado, dizer a nossa igreja é a perfeita, a nossa igreja se não tiver nela, você não está salvo. As outras estão todas erradas, só a nossa é a certa. Isso é muito temeroso. Muito temeroso. Então, não há denominações cristãs perfeitas. Isso é necessário, queridos, não apenas para exercitar nossa humildade e despertar o interesse pelo estudo rigoroso da Escritura, mas também para nos permitir uma comunhão cristã mais saudável com os nossos irmãos de outras denominações cristãs. Embora nós sabemos que exista muitas denominações, a Igreja de Cristo, ela é composta por todos aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Portanto, vimos, meus queridos, que a palavra do Papa não é a palavra final. Vimos que também a tradição, ela não tem a palavra final. A igreja não tem a palavra final. E por último, a Escritura, nós temos ela como única regra de fé e conduta. Veja você, como disse o grande teólogo Warfield, ele disse o seguinte, que o cristianismo não é meramente um programa de conduta, é o poder de uma nova vida. Você quer mudar de vida, você quer ser transformado, você quer deixar de viver esta vida medíocre. Portanto, leia a Bíblia.
creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e você vai ver que você terá uma nova vida, uma vida que excede toda esta vida aqui na terra, além das nossas agonias, das nossas aflições, dos nossos desejos de ter, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Então, é na Sagrada Escritura que encontraremos este alívio, que encontraremos de fato remédio, um grande lenitivo para as nossas almas. É lendo a Bíblia que nós encontraremos Jesus Cristo ali sendo ensinado, sendo de fato aquele que pode mudar a nossa vida, o nosso grande amigo. Mas afinal, queridos, se o Papa não tem a palavra final, a tradição não tem a palavra final, a denominação cristã a que pertencemos não tem a palavra final, qual é a autoridade normativa segundo a qual a igreja deve moldar sua fé? Veja que os reformadores e seus herdeiros teológicos deram resposta a esta pergunta. No Catecismo Maior de Westminster, afirma na sua pergunta de número 3 e resposta também número 3. A pergunta é o seguinte sobre as Escrituras Sagradas. A pergunta é, número 3, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Então, esta é a resposta à terceira pergunta do nosso Catecismo Maior do Westminster sobre as Escrituras Sagradas. Dizem que o que são as Escrituras Sagradas? Aí a pergunta é esta e a resposta é as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. Então, são os dois testamentos. Não só o Novo Testamento. Os dois. Tem gente que anula o Antigo Testamento e fica lá só no Novo. Mas o Antigo e o Novo Testamentos são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. A Confissão de Fé do Westminster, veja que, por sua vez, afirma o seguinte, na nossa Confissão de Fé do Westminster sobre isto, abro aspas, o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. O capítulo 1 da nossa Confissão de Fé do Westminster, na seção 10ª. Então, meus irmãos, para os reformadores, a autoridade fundamental segundo a qual a igreja deve moldar sua fé não é a opinião das pessoas, por mais ilustres que sejam, nem a história de instituições religiosas, por mais respeitáveis que sejam, nem as preferências dos cristãos, por mais adequadas que possam parecer, mas o Espírito Santo falando na Escritura. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. Então veja, por mais nobre que seja um ou outro pastor de nossa denominação, um ícone, se ele não tiver pautado nas Sagradas Escrituras, se não for a Escritura, ele falando as Escrituras falando através deste homem, não adianta, por mais ícone que seja. A gente deve observar isso. Então, muito cuidado. Porque o reverendo tal falou, mas se não estiver na Escritura, está errado. Muito cuidado com isso. E eu quero concluir, queridos irmãos,
dizendo que, de acordo com a nossa teologia, de acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na Igreja de Cristo pode se elevar acima da Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo para conduzi-la a toda verdade. É como eu acabei de dizer, a culpa muitas vezes não é do grande pastor, do grande reverendo, mas de quem o idolatra, porque tem aquela tietagem, aqueles fanáticos, porque o reverendo doutor fulano de tal falou, está falado, e não vai conferir nas Sagradas Escrituras. Então, muito cuidado com isso. Cristo é o cabeça da igreja, e é Ele quem governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo para a igreja cristã, mas só somente a Escritura, somente a Bíblia, ela tem valor normativo. Aqui você encontra sobre pais e filhos, como os deveres de maridos e mulheres. Aqui você encontra como ser salvo, como viver neste mundo vil, como adorar a Deus, como orar, como ser um piedoso, como ser devoto ao Cristo Jesus. Aqui você encontra a sua origem, como fomos criados, para que fomos criados, onde muitos filósofos ainda estão questionando de onde viemos, para onde iremos, quem somos. A Bíblia nos responde. Então, meu irmão, minha irmã, você já reparou como as pessoas em geral têm tratado a Escritura nos tempos pós-modernos em que vivemos? Você já viu? Tem um trabalho muito bonito, os Gideões, que entregam o Novo Testamento há anos nas escolas, hotéis e tudo. E para você ter uma ideia, em pleno século XXI, aqui em Brusque, Gideões tentando entregar em escolas do município e do estado, e são barrados por diretores, porque não querem a palavra de Deus nas escolas, mas querem outras coisas que não edificam e que vocês já sabem o que são. Então é lamentável quando a palavra de Deus, quando as Sagradas Escrituras, elas são deixadas de lado. O pecado impera, o pecado reina, a corrupção sobressai, porque não tem mais um limite, não temos mais um norteador, não temos mais. Voltamos aqui, deu uma queda aqui, mas os irmãos estão ouvindo, tá tranquilo? Então eu estava falando que quando a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nós nos afastamos de lê-la, aí a desgraça opera. Nós não temos mais um princípio norteador, normatizador, aquilo que regra a minha vida, aquilo que me faz enxergar uma visão de mundo diferente desta pós-moderna. Portanto, quando a Escritura diz alguma coisa com a qual não concordam, as pessoas simplesmente dizem, sabe o quê? Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. E a própria palavra nos ensina que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, esta não há de passar. Portanto, meu irmão, abandonam estas pessoas o ensino bíblico
e seguem o seu próprio caminho. E quando nós seguimos o nosso